Olá, meus irmãos, como estão todos vocês? Tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, desta série que fala sobre o resumo da lei, né? Então, dando continuidade a, a este resumo da lei que Jesus fez, né? Muito bem contido, né, nos três evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, mas aqui cito o evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 28 em diante, mas mais especificamente no 30, onde Jesus fala o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento, e com toda a sua força. Né? Este é o primeiro grande mandamento que Jesus expõe. E esse primeiro grande mandamento, como nós estamos vendo aqui, e quem for ler na sua Bíblia perceberá, né? Ele é dividido, né, nessas três primeiras parcelas, né, da parte humana: coração, alma e entendimento. Eu já expus sobre o coração e sobre a alma. Quem quiser é só ver aqui nos Reels do Instagram ou então no histórico aqui das séries do YouTube, e pode lá ter esse entendimento, porque eu dividi em cada sessão a fim de poder explicar aprofundadamente cada uma delas. E esta última, eu posso dizer, porque com toda a tua força está relativa à intensidade, não a uma parte humana, esta última foi a mais difícil. Eu vou dizer para vocês que eu passei por grandes tribulações para poder estar aqui expondo essa parte do entendimento. Foi algo assim que realmente foi um desafio muito grande, posso dizer, tanto na parte intelectual, emocional e espiritual, porque aqui nessa última, Jesus, como sempre falava em parábolas ou em enigmas, muitas vezes ditos pelos próprios discípulos, né, que tinham dificuldade em entender certas coisas, ele deixou um segredo aqui por trás dessa última exposição, ou seja, né, de todo o entendimento. Né? O que seria o entendimento humano? Aqui a palavra grega que Marcos usou foi dianoia. Então, dianoia, na verdade, tem uma raiz que seria dianuse. Né? Seria através de conhecer, ou através de certo conhecimento, ou certa prática para o conhecimento. Né? Então, perceba que aqui não tem uma questão moralizadora em relação ao que Jesus está querendo dizer, amar Deus com todo o nosso entendimento. Ok, mas nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento de que forma? Através de que conhecimento? Através de que tipo de busca? E esse é o segredo, né? Porque a palavra dianus, vocês que talvez compreendam um pouco mais essa parte, né? Tem a gnose, né? Uma palavra que muitas vezes nos meios cristãos, né, ela é tida como maldita até, né? A gnose, os gnósticos, certo? Aqueles que buscam conhecimento por si só, ou para complementar, ou para preencher o seu próprio vazio. E Paulo, quando usava a palavra conhecimento, ele usava a palavra gnosco, né? Que seria o conhecimento com intimidade com Deus. Né? Então, quando ele fala em Filipenses que ele quer conhecer a Cristo, né? Quer ter intimidade com Cristo. Então, aqui tem um grande segredo. Nós estamos fazendo gnose, que é conhecer por nossa própria completude, para saciar o nosso próprio ego,
ou estamos fazendo gnosco, que seria a busca por ter intimidade com Deus, né? Como Deus fala, medita na minha palavra dia e noite. Certo? Por que meditar na palavra dia e noite? Porque é ali que nós vamos ter intimidade com Deus, né? Esta palavra, este livro aqui maravilhoso, né? Certo? Tem inclusive um filme fantástico, que é o Livro de Eli, né? Uma ficção científica, mas fala como esse livro é perseguido, como esse livro foi tentado colocar às escuras, né? Como esse livro foi tentado de alguma maneira ser destruído, ser alterado de alguma forma. Né? Mas pela misericórdia do Senhor nós temos aqui a Bíblia, a palavra viva do Senhor para estar falando conosco, para nós termos exatamente o gnosco. E olha só que legal, essa palavra gnosco muito provavelmente é a raiz grego-latina de conosco. Né? Não há uma fundamentação sólida sobre essa tese, mas muito provavelmente seja a etimologia da palavra conosco. Porque para ter sabedoria, para ter entendimento, Deus, inclusive, fala na sua palavra, né? É na multidão dos conselhos, como fala em Provérbios, certo? Ou seja, nós temos conhecimento através da intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um conhecimento que nós temos conosco, o gnosco. Esse é o verdadeiro conhecimento. Quando nós buscamos Deus na nossa intimidade, né? E não quando nós buscamos Deus para nosso próprio entendimento, digamos assim, né? E essa foi a proposta lá feita pela serpente para Eva, né? Eva, você quer continuar com o gnosco, ou seja, tendo conhecimento de Deus pela sua visitação vespertina, como falava que Deus visitava todos os dias Adão e Eva e teriam reuniões, né? De um bom pai instruído, um bom filho. Eu que sou pai, eu sei disso. Né? Quantas reuniões eu tenho com meu filho instruindo ele, né? Mostrando o caminho, como fala o salmista, né? Senhor, ensina meu caminho, né? Então, esse é o grande segredo. Amar a Deus com todo entendimento não é amar a Deus com o nosso entendimento, é amar a Deus buscando intimidade no entendimento com Ele. Senhor, onde estou errando? Onde estou falhando? Me ensina, Senhor, o que eu devo fazer? Devo esperar? Né? Pai, né? Essa porta que abriu é sua? Ou é mais uma casca de banana que Satanás colocou na minha vida? Né? Então, o entendimento aqui é entendimento em intimidade com Deus. Né? É o gnosco. Né? É não tentar fazer as coisas pelas nossas próprias maneiras, como quis Eva, né? Certo? E buscar entendimento na árvore, né? Do bem e do mal, ter entendimento por ela mesma. E nunca o ser humano conseguiu isso. Né? É um vazio existencial tremendo, né? O ápice do vazio existencial filosófico de o homem buscar conhecimento por ele mesmo é o niilismo, né? Tão bem descrito aí pela essa quase que derrocada da filosofia buscando conhecimento no vazio do bem e do mal humano, porque não há moralidade humana. A única moralidade que é a divina. Certo? Não há como a gente saber o que é bom ou o que é mal por nós mesmos. É só com Deus. Se temos um senso de bem e de mal, veio do Senhor. Porque é só Deus que é santo e perfeito, né? Onde nessa santidade, nessa perfeição, pode nos mostrar o caminho, né? O caminho da salvação, o caminho eterno. Então, essa última parte, né? Do resumo da lei que Jesus faz, tem esse segredo, né? Certo? Que nós possamos perceber-nos com Cristo qual coração nós temos, né? Aonde nós estamos falhando, quais são os nossos vícios, quais são as nossas áreas de fraqueza, o que nós precisamos crescer, o que nós precisamos negar, entregar para Deus, que muitas vezes estamos retendo, né? Então, essa intimidade, aqui quando Jesus fala ame com todo o seu entendimento, ame com toda a sua intimidade, seu desejo de ter intimidade com Deus.
E é assim que nós devemos seguir, né? Pedindo para que Deus nos revele, porque há um processo, né? E aqui esse processo, novamente, Jesus revela ele e revela de uma maneira muito linda, né? Quando está lá em Marcos 4:2, onde Jesus, após expor a parábola, né? Várias parábolas, né? Os discípulos perguntam para ele, né? Mas, Senhor, por que o senhor fala dessa maneira tão enigmática, tão parabólica, digamos assim, né? Certo? E ele responde, para que aqueles que ouvem, vendo, né, não percebam, ou seja, não tenham entendimento, e ouvindo não ouçam, né, e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão de seus pecados. Muitas pessoas estavam com o coração tão duro, que elas já tinham negado Deus e negado Cristo completamente. Mesmo até às vezes com as vestes sacerdotais, né? Como os escribas, muitos escribas e fariseus daquela época. Então não é religiosidade, nós temos que ter intimidade com Deus. E por trás dessa sentença de Cristo há um segredo de como que nós nos salvamos e nos santificamos, né? Devemos perceber, né? Perceber em Deus. Como que percebemos em Deus? Como é que percebemos o nosso estado? Né? Como que temos entendimento de nós mesmos? Como é que podemos ter entendimento de nós mesmos? Pedindo a Deus, porque Deus só se revela quando nós, humildemente, né, temos essa capacidade de nos chegar a Ele. Isso é graça divina, é um paradoxo, certo? O entendimento de Deus, né, a revelação dos pecados, arrependimento, as mudanças, né, literalmente é graça de Deus. Não existe como a gente ter isso sem ser através da graça e da misericórdia do Senhor. Há um texto que eu vou deixar aqui, depois o link não, mas vou deixar o nome do texto que está no Google, e aí você copia e cola, né, no Google e procura, né, que é muito maravilhoso, né, onde o pastor explica, né, pastor Batista, agora esqueci o nome dele, mas Deus mostrado na Bíblia só pode ser conhecido pela revelação que ele mesmo faz de si mesmo. Esse é o título, inclusive, né? Certo? E isso é uma busca que nós, como cristãos, devemos ter todos os dias, né? Senhor, se revela para mim. Porque ao Deus que é santo se revelar para mim, revela o meu próprio estado. O meu estado. É por isso que Davi, lindamente, orava desta forma. E eu vou repetir aqui a oração que ele faz do Salmo 139, 23 e 34, já me despedindo de vocês e dizendo que a gente faça oração todos os dias, né? Está lá no Salmo 139, 23 a 34, certo? Toda a oração dele, né? Mas aqui eu cito apenas esse verso. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Qual o caminho eterno? O caminho da salvação com Cristo. Mas veja só a postura de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, escrutina o meu coração, prova-me, conhece se há maus pensamentos, maus entendimentos, se entendi errado, se tenho compreendido errado as coisas, se tenho feito errado, porque nossa vocação para o erro é tremenda, né? E guia-me pelo caminho eterno da salvação. Então, entendimento com Deus é busca por intimidade com Ele, para que Ele se revele a nós, mostre a sua perfeição em Cristo Jesus, que é o homem perfeito, o Adão perfeito, e ao olharmos para Cristo, falar, meu Jesus, como eu sou diferente desse homem, como eu preciso chegar até a estatura, a largura, a profundidade que esse homem tem, que é como Paulo explica, né? Certo? E ao enxergar Cristo nesse espelho, nesse efeito de espelho, eu vejo o quão defeituoso eu sou. Deus revele para mim quão defeituoso eu sou para eu poder corrigir isso, pedir perdão por esses pecados, as falhas que eu tenho com outras pessoas, ir lá reparar com aquelas pessoas, quando é possível ser feito isso, né? Então, irmãos,
Entendimento é isso. Entendimento é busca de intimidade. Amar, buscar intimidade com Deus. E é isso que nós vamos buscar todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Um abraço, um beijo e até a continuação ou término desta série, que será o segundo resumo da lei, né? Quer dizer, é um resumo completo, né? Mas Jesus divide em duas partes, né? Certo? O segundo grande mandamento, né? Que amarás o teu próximo como a ti mesmo, fica para o próximo encontro, tá bom? Um abraço, fica com Deus.